Olá, tudo bem? Sou Marcos Henrique, aqui do Café com Fé, e estou aqui para meditar com você um pouquinho da Palavra do Senhor. Hoje eu gostaria que você pensasse junto comigo sobre uma característica que Jesus ele deixou bem claro nos seus ensinamentos, que é sobre a adoração ao Deus Pai. Jesus, ele em momento nenhum, ele reivindicou a adoração para si. As palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles sempre mostram que a adoração deve ser dada ao Pai, que a vontade do Pai tem que ser realizada, que Ele veio para cumprir a vontade do Pai, que Ele veio para realizar a vontade do Pai. Aí talvez você possa me dizer, tá, Marcos, mas Jesus não é Deus? Sim, mas nesse momento, nessa faixa da história, nesse período, Jesus estava encarnado, estava como homem. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória, que ele abriu mão do seu resplendor, abriu mão para se tornar homem, como você e eu, ser humano de carne e osso, sujeito a falhas, sujeito a defeitos. E nós vamos ver isso aqui, porque uma das primeiras coisas que a Bíblia ensina sobre Jesus foi como ele venceu a tentação. E é nisso que nós vamos começar o nosso pensamento, a nossa reflexão da palavra do Senhor. Então seja bem-vindo e vamos meditar nessa palavra. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, conta sobre a tentação de Jesus. E a última tentação que ele sofreu, Satanás ele disse para ele assim, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorardes. E Jesus respondeu a ele em Mateus capítulo 4, versículo 10, as seguintes palavras. Está escrito assim, ó. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Olha esse ensinamento de Jesus. Aqui a gente já vê um grande contraste, porque o diabo, Satanás, aqui, ele queria reconhecimento para ele. Ele queria fazer com que o Filho de Deus encarnado, Jesus, que veio justamente para desfazer as obras de Satanás, ele quis fazer com que Jesus o adorasse, o reverenciasse, se submetesse a ele. Satanás, ele recebeu o domínio do mundo, a gente tem visto palavras, ensinamentos, ensinando que ele recebeu através do pecado de Adão e Eva, né? E aí ele passou a dominar, aí ele passou a andar pela terra e fazer atrocidades e atrás de atrocidades, pervertendo a obra do Senhor, trazendo a maldade para a humanidade, trazendo o pecado, o afastamento de Deus. Mas Jesus, ele não cedeu ali aos impulsos que Satanás tentou fazer na mente dele. Jesus tinha fome, ele quis que Jesus buscasse ali um reconhecimento, transformando pedras em pão. Ele chegou e falou, se tu é mesmo filho de Deus, pula daqui lá embaixo, porque está escrito que os anjos vão te segurar pela mão e tu não sofrerás dano algum. E Satanás, ele tentou ali 2, 3 vezes perverter o que Jesus veio para fazer. Mas Jesus, usando a palavra, ele mostrou que não era assim que ia acontecer, que ele não ia buscar ali um reconhecimento prematuro, que ele não ia se exibir pulando do pináculo do templo, nem transformando pedras em pão, muito menos adorar a Satanás. Mas o que eu quero falar aqui não é sobre a adoração a Satanás em si, mas sim sobre o reconhecimento. Nós vivemos dias onde as pessoas fazem tudo por likes, né? Então, se você olhar aí as redes sociais, você vai ver debates políticos acalorados, você vai ver debates religiosos acalorados, você vai ver vídeos de pessoas fazendo comédias, fazendo coisas engraçadas, fazendo brincadeiras, também fazendo ali seus momentos de reflexão, outras fazendo danças, e a gente vê também conteúdos não muito recomendados, né? Envolvendo nudez, envolvendo sexualidade, envolvendo outras atividades que são consideradas crimes, né? E eu não quero nem citar para não dar mais foco nisso, mas a gente vê, é só você rolar as redes sociais, está em tudo quanto é lugar, virou uma praga, está impregnado, por mais que se diz que combate isso, mas está por aí.
e as pessoas fazem verdadeiros absurdos para conseguir likes, para conseguir engajamento, para conseguir um reconhecimento, para ser conhecido, para ganhar dinheiro, pela fama, pelo sucesso. Jogadores, atletas, esportistas estão aí o tempo todo expondo suas vidas, artistas, músicos, cantores, expondo suas vidas, expondo intimidades, expondo tudo, em busca de serem reconhecidos naquilo que eles acreditam. Então, se ele é um bom jogador, ele quer ser reconhecido como o melhor. Se ele é cantor, ele quer ser o cantor, ele quer ser o jornalista, ele quer ser o debatedor, o podcaster, e assim vai, o influencer, né? O pastor, o cantor, o ministro de louvor, seja que área for, as pessoas estão fazendo coisas por engajamento, por reconhecimento, para serem conhecidos. Isso não é só aqui da internet, isso é antigo, mas a internet, ela tem aflorado, ela tem exposto essas características, e as pessoas têm, às vezes, na sua vida, na sua mente, até doenças psicológicas por conta de reconhecimento. Membros de igrejas encontram ali, muitas vezes, pensando e chorando e se entristecendo porque querem um reconhecimento, querem um destaque que às vezes nem merecem. Outros merecem e não são reconhecidos, mas se eu vivo em função disso, desse reconhecimento, eu não estou imitando a Jesus. A gente viu Jesus andar pela terra, pregar o nome do Pai, pregar a vontade do Pai, pregar o Evangelho, anunciar a salvação do Senhor, e em nenhum momento Jesus ficava trazendo a glória para si. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele abriu mão da glória, né? Jesus nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser poderoso, mas ele não veio ao mundo para se exibir. Ele veio ao mundo para buscar e resgatar aquele que se havia perdido, as ovelhas do Pai dele, conforme ele dizia. E aqui a gente vê isso. Jesus, ele chega para Satanás e fala: olha, a adoração é para Deus, não é para você nem para mim. E Jesus, ele vai dizer aqui em João, capítulo 4, quando ele conversa com a mulher samaritana, eu gosto muito desse texto, e ele diz aqui no versículo 24, assim, no versículo 23, perdão, mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Aí o 24 vai dizer assim: Deus é espírito, e importa que os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Jesus estava falando sobre o Deus Pai. Então a gente vê que Jesus, ele estava preocupado em engrandecer o nome do Senhor aqui na terra, né? E às vezes a gente quer engrandecer o nosso próprio nome, quer buscar reconhecimento, quer buscar fama. Deus não tem problema com a fama, Deus não tem problema com o reconhecimento, Deus tem problema quando a gente vive em função disso. A Bíblia diz que Jó era famoso, Abraão era famoso, José foi famoso, e vários outros homens destacados na Bíblia foram famosos, mulheres famosas como Débora, como a rainha Esther, a Ana, mãe de Samuel. A gente imagina que a história de Ana foi contada há quantos e quantos tempos, né? Então, a gente até hoje fala sobre isso, inclusive. Então, Deus não tem problema com a sua fama, Deus tem problema quando a gente vive em função disso, quando tudo que eu faço, tudo que eu programo, o meu dia a dia, ele vive e ele está em função de receber reconhecimento. Eu, quando abri esse canal, quando eu comecei a trazer aqui ministrações, eu sempre deixei claro que o meu objetivo é alcançar, nem que seja uma alma. Se uma pessoa ouvir essa palavra hoje e for alcançada pelo Senhor e for tocada pelo Espírito Santo e tiver ali a sua vida edificada, como a Bíblia diz que a palavra ela exorta, edifica e consola. Então, se isso acontecer na sua vida que está me assistindo, para mim já é suficiente. Não é a fama, não é reconhecimento. Pelo contrário, eu não quero dizer aqui que eu sou melhor que ninguém, mas eu tenho algumas características minhas que eu aprendi ao longo do tempo. Então, quando alguém me elogia, por exemplo, né, ministrei o louvor, o louvor foi tão bom, amém, glórias ao Senhor. Eu não retenho a glória. Então, se alguém, poxa, gostei dessa palavra que você trouxe,
Amém, glorificado seja o Senhor, porque é o Senhor quem nos dá a palavra, é o Senhor quem nos dá a inspiração para cantar, é o Senhor que nos dá a inspiração para tocar, é o Senhor que nos dá a inspiração na palavra para ministrar. Isso que eu estou falando aqui, o Senhor ministrou já ao meu coração. Então tudo vem dele. E Jesus, ele mostrava isso todos os dias. Não, é o Pai, a vontade do Pai. Jesus dizia que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Olha que maravilhoso, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Será que eu estou vivendo em função de receber reconhecimento? Será que eu estou gravando um vídeo para simplesmente ficar famoso? Para viralizar na internet? Para alcançar milhares de likes? De curtidas? De comentários? De compartilhamentos? Ou se eu vou querer que uma ou mais vidas, ou até milhares de vidas, que não tem problema nenhum, sejam alcançadas pelo Senhor, pela palavra de Deus. Esse é o meu objetivo. E eu posso falar isso aqui com clareza porque o Senhor examina o meu coração. Eu sempre tive isso na frente, no meu foco, e isso é o que me norteia, é o que me guia. Tudo que eu faço, seja aqui no canal, seja na minha igreja, seja no dia a dia, eu faço pensando no Senhor. E as coisas que eu falho, que às vezes eu preciso melhorar, eu melhoro não para ser mais santo, não para ser perfeito, não para ser melhor que ninguém, mas para poder estar cada vez mais apto a fazer a obra do Senhor e a estar agradando a Deus, o Pai, em nome de Jesus. A Bíblia, ela mostra isso muito claramente. E aqui a gente ainda vai ver algumas características interessantes. Se você olhar em Salmos, capítulo 150, Davi, ele é o último salmo, né? E o salmista, ele vai dizer aqui, ó: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o segundo a sua excelente grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com salmos, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e dança, louvai-o com instrumentos de cordas e órgãos, louvai-o sobre os altos símbolos, louvai-o sobre os altissonantes símbolos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Esse salmo é maravilhoso, que ele o tempo todo ele nos mostra que nós devemos louvar ao Senhor. Então tudo, se você tem fôlego, louve ao Senhor. Se você se destaca em alguma coisa, use isso para louvar ao Senhor. Se você é bom em alguma coisa, use isso para a glória de Deus. Se você tem algum talento especial, use esse talento para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Às vezes a gente se preocupa muito em receber glória, né? E a gente fica se engrandecendo. Eu conheço pessoas, às vezes eu assisto muita pregação aqui no YouTube, né? E às vezes eu canso de algumas pregações, eu paro de assistir porque o pregador começa a se engrandecer muito, contar muita vantagem. E aquele tempo ali que ele poderia estar falando de Jesus, ele está dizendo o que ele fez, que ele falou, que ele aconteceu. E às vezes aquilo passa do limite ali de um testemunho e começa a ser auto-engrandecimento, né? Começa a ser auto-promoção. Então eu acabo desistindo de assistir certas palavras por conta dessas coisas. E tem uma coisa que diz aqui em Provérbios, eu até ouvi num canal hoje esse versículo, né? E é um versículo também que eu sempre tenho em mente. Olha que diz, Provérbios 27, versículo 2. Deixai que outro homem te louve, não a tua própria boca, um estranho e não os teus próprios lábios. Olha que maravilhoso, né? Tem versão que vai dizer, deixe que outra boca te louve, ou que outra pessoa te louve. O que o autor está dizendo aqui é que você não tem que ficar se engrandecendo. Eu toco violão, não, mas eu sou um bom tocador de violão, eu sou um bom baixista, eu sou um bom ministro de louvor. Não, deixa a outra pessoa louvar, deixa a outra pessoa te elogiar. Sim, lembrando, eu prefiro receber o elogio, eu fico muito feliz. Mas eu devolvo a glória para o Senhor, porque é Ele quem me dá o dom, é Ele quem me dá a inspiração. Então, se eu recebo ali um elogio depois de um culto, depois de uma ministração aqui no canal, as pessoas às vezes me mandam mensagem no WhatsApp, nossa, que palavra boa que você publicou no canal. Amém, é para a glória de Deus. Foi o Senhor que me deu, a glória é dele, em nome de Jesus. E que a nossa vida, ela se norteie nisso. Se a gente voltar lá para o início, né?
o primeiro texto que nós lemos, em Mateus capítulo 4, a gente vê um contraste muito perigoso para as nossas vidas. Satanás pediu adoração para ele mesmo. Jesus disse, olha, é ao Senhor que eu vou adorar, é só Ele que devemos adorar. Depois o mesmo Jesus disse que nós devemos adorar o Pai, Espírito e Verdade, né? Então, eu pergunto para você nesse momento, com quem você quer se parecer? Com o Senhor ou com o outro lado? Você quer que tudo que você faz glorifique ao Senhor ou você quer engrandecimento aqui na terra? Né? Você quer receber o seu próprio galardão aqui na terra? Jesus, quando fala dos fariseus, ele dá um alerta muito interessante, que ele fala sobre os fariseus que ficam se engrandecendo no templo, fazendo orações, se engrandecendo, e ele diz que eles já receberam o próprio galardão, porque eles estão ali, se envaidecendo, se enchendo, inflando o peito, dizendo, porque eu sou melhor, né? Porque eu sou bom, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e não tem problema nenhum em você ser melhor em alguma coisa, você ser o melhor cozinheiro, você ser o melhor pedreiro, você ser o melhor engenheiro, o melhor médico, o melhor cabeleireiro, não tem problema. O problema é você se encher disso e querer a glória para si. E Jesus, ele fala que esses fariseus que ficavam se engrandecendo, eles receberam ali o seu próprio galardão. Eu quero o galardão que está no céu, não sei você. Então eu prefiro me parecer com Jesus. Ah, Marcos, mas você é pecador. Sim, eu sou pecador, sou cheio de falhas, cheio de defeitos. Tenho muito a melhorar, mas nesse caminho para melhorar, eu quero cada vez mais me parecer com Jesus e me parecer menos com o mundo e me parecer menos com o Satanás, em nome de Jesus. E que nós possamos hoje, eu quero dizer para você que está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, se você nunca ouviu falar de Jesus ou se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, esse Jesus, ele sendo Deus, ele se transformou em homem, ele viveu como homem, ele sofreu as dores do homem, ele cresceu, andou, trabalhou, estudou, fez tudo que qualquer homem e mulher faz diariamente. Mas ele não pecou, e ele, sem ter pecado, ele morreu uma morte horrorosa para poder pagar o meu e o seu pecado, para poder justificar a minha e a sua vida. Então é esse Jesus que é o caminho para Deus. Jesus, ele aponta o tempo todo para Deus. E quando ele fala de si, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele diz assim, ó, eu sou o caminho. E nessa hora eu quero te apresentar esse caminho. Você pode aceitar Jesus. Se você quiser se sentir à vontade, escreva aqui no comentário, deixe uma mensagem. Nós vamos estar orando por você. Procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja séria que leve a palavra de Deus a sério, e o Senhor vai fazer que você também entre nessa caminhada para se parecer com Deus, para pensar o que Deus quer de você, para alcançar outras vidas e para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido. Espero que essa palavra toque no seu coração e que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado por ficar até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar. Lembre-se que nós precisamos do seu like, não para ficar famoso, mas para que mais vidas alcancem e recebam essa palavra e sejam alcançados pelo Senhor. E que sempre, todos os dias, o nome seja glorificado em nossas vidas e através desse canal também, em nome de Jesus. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilha.